para começar, eu gosto sempre de dar aquele agradecimento e agradecer aqui a equipa, que foi uma cena de repente, mesmo. mas rapazes mostraram que estamos prontos para qualquer altura. Eu tenho que agradecer pelo convite, pelo interesse e é isso, Não, estamos interessa. aqui assim. Arte. A arte é que está-nos a meter aqui, irmão. Um brinde a isso. Um brinde a isso. Yeah. Olha, só apresentar aqui mais ou menos a dinâmica do podcast, estás a ver? Nós neste podcast, que o nome é Luxy Sessions, temos como conceito, estás a ver, e como slogan, a frase de isto é o podcast de quem é e não de quem tem. Estás a ver? Ok. Com isto a gente tenta sempre ir para um lado mais pessoal, conhecer a pessoa em si, estás a ver? Para tentar entender tipo aquilo que a pessoa passou, viveu, viu, sentiu, cheirou, tudo, estás a ver? Ok. No que é que deu, estás a ver? O que é que a pessoa conseguiu aproveitar e transformar para algo produtivo. Então a gente gosta sempre de começar pela infância. Estás a ver? Como é que foi a tua infância? Como é que é? O que é que tens para contar? Coisas boas para a gente ouvir, para a gente se inspirar, irmão. Não sei. Minha infância teve altos e baixos, acho que como qualquer uma delas. Mas acima de tudo foi uma infância que que também diz muito. Ou seja, aquilo que eu sou hoje tem muito a ver com a infância que eu tive, inevitavelmente. Mas foi uma infância onde eu tive muito amor da minha mãe, do meu pai também. O meu pai, talvez aquele mais o tough love, mas também muito necessário. E eu sei que hoje em dia sou uma mistura desse amor, desses dois amores. Mas foi uma infância que, olha, eu para já eu sinto-me mesmo sortudo por ter nascido em primeiro lugar e não estou a tentar romantizar nada, estou a ser literal. Porque no hospital onde eu nasci, que foi o Hospital Simão Mendes, enfim, eu tive uma experiência de lá ir o ano passado e não sei como é que... Quer dizer, eu sei porque é que ainda morre tanta gente no parto naquele hospital. Portanto, sim, é uma sorte estar aqui. Apesar disso, os meus pais... Eu quando nasci, os meus pais já estavam... Ou seja, já tinham andado por vários países, desde Portugal ao Brasil, a estudar, a trabalhar, a formarem-se, no fundo, para... Ou seja, fast forward para o momento em que eu nasço e quando eu nasço já estou um bocadinho... Ou seja, eu do casamento dos meus pais fui o quarto e quando nasci já nasci ali quando os meus pais já estavam bem instalados. Os meus pais nasceram pobres, principalmente o meu pai. A minha mãe, ou seja, a minha mãe... Não é que a minha mãe fosse rica, mas também não era pobre, vá. Também é injusto dizer isto. O meu pai, pelo que eu ouvi, pelas histórias que ele me contou e que a minha mãe me conta também, já teve mais dificuldades. Nasceu no interior, já teve de andar para ir buscar água, aquelas coisas que infelizmente acontecem numa fase... pronto. Quem vive no interior e pronto, é natural, acontece em Bissau. Fast forward para o meu pai torna-se um homem brilhante em tudo o que se propõe, a verdade é essa. Trabalhou a vida toda para ele. A única vez que trabalhou para alguém foi quando foi convidado para ser diretor-geral das águas e da Guiné, das eletricidades e das Só águas da Guiné. Ou seja, é tipo a EDP e a SEMAS juntas, estás a ver? Pronto, ele era o diretor-geral lá. Mas foi a única vez que ele trabalhou para alguém, porque fora isso sempre teve a empresa dele, trabalhou para ele, chegou a construir a maior empresa de transportes de mercadorias em Bissau. E pronto, eu quando nasci, já nasci aqui neste nicho de acordar e quase todos os caminhões que andavam em Bissau eram do meu pai.
e no fundo foi isso. Olha, eu acho que a minha primeira memória de todas, da minha vida toda... A seguir, é. Ok, pronto, então olha, adiantei essa. Top. A minha primeira memória de todas é eu acordar, a minha mãe tinha saído. Pá, isto é super aleatório, tanto que eu lembro-me desta fração do dia, não me lembro mais nada. Isto em Bissau, ou seja, e tinha menos de um ano. Portanto, foi mesmo... Yeah. Até porque eu vim para cá com um ano de idade mesmo. Portanto, vivo ali em Oeiras desde essa altura. E a minha primeira memória foi eu acordar, perceber que a minha mãe não estava em casa, estar a chorar. Depois a Rosa, que era a pessoa que cuidava de mim na altura, eu lembro-me, pronto, dela me tranquilizar só. E depois tenho uma imagem do meu pai entrar. Mas é isto. Não me lembro de muito mais coisas. Pelo menos ali, nesta fase, como é óbvio. Depois vim para cá, para Portugal, com um ano. Acabei por ficar cá até aos 7 anos. Aqui já com o meu pai em Bissau a maior parte do tempo, e eu com os meus irmãos e com a minha mãe cá. E foi até eu ter 7 anos, mais ou menos. Nessa altura a minha mãe sentiu que os estudos que ela tinha feito e o esforço todo não estava a ser assim tão valorizado cá, e decidiu voltar para a Guiné porque lá era mais valorizada, tanto que trabalhou até agora, até à reforma, com um cargo muito bom na escola portuguesa, e cá, pronto, sem querer tirar mérito à profissão, é super necessária, mas cá ela basicamente trabalhava num sítio onde cuidava de pessoas com problemas motores, com deficiências no fundo. E pronto, ela não estudou para isso. Enfim, houve uma desvalorização ali no percurso dela, ela sentiu isso, quis voltar para a Guiné, voltámos para lá, tivemos lá 2 anos, só que depois houve uma guerra em 98, que foi a Guerra Civil, que nos obrigou a voltar para Portugal, desta vez como refugiados. Eu e a minha mãe e o meu irmão, o Ivan, fomos literalmente os primeiros refugiados a chegar cá a Portugal. Eu sei disto porque a SIC também, entretanto, estava lá e filmou, e eu, por acaso, quando fui à alta definição, falei disso, eles foram mesmo buscar as imagens e eu vi. Deu para reviver ali um bocadinho daquilo. Mas pronto, desde essa altura que acabei por ficar cá, e é isso. Acho que a infância foi isso. Foi muito marcada, principalmente nesta parte da guerra também, foi muito dura a coisa de estar o meu pai lá, com tudo lá, acabou por perder quase tudo lá nessa altura. E a tensão de meu pai estar num país que está em guerra, nunca sabemos o que é que pode acontecer. Tenho mesmo memórias duras, ou seja, meio traumáticas até. Há coisas que a guerra marca mesmo a pessoa, qualquer pessoa que viva naquele ambiente. Mesmo tu tendo, tipo, tinhas que 8 anos, que disseste? Na altura já tinha 10, ou Ok. seja, já tinha 10, tinha acabado de fazer 10. Mas eu não consigo descrever a ninguém que não tenha estado lá em concreto, mas pá, sabes o que é a banda sonora do país serem bombas? Não sabes o que é, felizmente. Não desejo isso a ninguém. Mas é uma experiência que te acompanha para o resto da vida, porque nunca sabes quando é que uma daquelas bombas te vai cair em cima. Acordas e edifícios ao lado rebentaram e tu por acaso estás vivo. Eu estive lá poucos dias, mas foi uma tensão gigante e que me acompanha até hoje. Hoje em dia ouço um fogo de artifício, uma coisa assim. Pá, ali o meu corpo reage a isso. É duro, é mesmo duro. O mais perto que eu conheço dessa realidade é o caso do meu pai, o meu tio, tá a ver? Minha avó, eles contam bem como é que era, e era mesmo. É mesmo como disseste, banda sonora mesmo. É horrível, mano. E só estar aqui a falar, parece que o meu coração começa a bater de outra forma. É mesmo duro e acima de tudo, pá, nesse sentido, há que agradecer a Portugal porque a forma como
acaba por acolher, ou nos acolheu nessa altura, a nós refugiados. Nós, os guineenses, não fomos os únicos. Também haviam guerras de Angola na altura. Ou seja, houve uma onda de refugiados gigantes nessa altura. Tanto que os maiores bairros enchiam-se de gente que vinha de lá, dessas guerras, as Marianas, como nós sabemos aqui na linha de Oeiras, na linha de Cascais, desculpa. Sim, vários bairros que pronto, hoje já foram completamente transformados, mas termos ali, ver aqui este porto de esperança, pá, para quem está ali, o meu coração foi voltando ao sítio quanto mais me afastava. Mesmo a viagem de lá para cá, de barco e toda a circunstância, eu ainda tenho alguns flashbacks um bocado traumáticos. Mas pronto, chegámos cá, estou vivo. E é o mais importante. Sim. Imagina, eu tinha aqui para te perguntar tipo, como é que foi a adaptação à Europa, estás a ver? Mas visto que tu vieste com 1 ano e voltaste depois para lá, estás a ver, com 8, e depois vieste para ficar aqui, lembras-te como é que foi o regresso? Porque tu quando chegaste já estava em guerra. Não. Eu fui para lá, ainda fiz a 3ª e a 4ª classe lá, e estava a acabar a 4ª classe e houve a guerra. Depois cheguei cá e já estava na 5ª classe. Portanto, lembras da tua primeira memória quando chegaste lá? A primeira cena assim, quando tu voltaste, neste caso? Quando cheguei cá? Lá, na Guiné. Não estou a perceber, Pedro, desculpa. Imagina, tu vieste para aqui com 1 ano, né? Depois tu voltaste para lá. Sim. A minha questão é essa, a primeira memória. Quando... Não. Como aí já tinhas mais idade, eu pensei que podias te... Não. Opa, eu por acaso, esses 2 anos, a nível de infância, eu tenho memórias muito felizes na medida em que eu era mesmo um príncipe. A coisa de ir como turista para a escola, eu tive isso. Isso era aquela life, Era, e o meu pai sempre foi doido por carros, mesmo. Então os primeiros carros às vezes que chegavam a Bissau, assim mesmo, topo de gama eram dele quase. Sei lá, eu lembro-me disso ser uma cena fixe. Não que na altura tinha esta percepção, atenção, já lá vamos. Porque o voltar lá agora deu-me outra perspectiva. Deu-me mesmo outra perspectiva. Claro que eu sempre fui lá durante pouco tempo, férias, Natal, coisa assim, mas voltava sempre porque desde que decidi ser ator, que pronto, passei mais tempo cá do que lá. Voltava mesmo para Natal, se conseguisse, se não tivesse nenhum trabalho, se não voltava para cá. Estive mesmo aí no hustle. Quase sempre. Mas voltando à questão, ou seja, o estar lá, desculpa, relembra-me só aqui. Era tipo, não a primeira, estás a ver? Ou seja, a nível de memórias, a nível estar de memórias, lá, estás a ver? É o que eu digo, ou seja, eu sinto que na altura sentia-me confortável. Okay. E que a guerra veio mesmo a bananar tudo. No fundo é isso. Se bem que, lá está, o que eu sei que sentia na altura era uma coisa que estava muito camuflada pela bolha em que os meus pais me fizeram crescer no bom sentido. E ainda bem, tenho muito orgulho dela, porque vieram muito ligadas a uma questão... Eu nunca fui muito mimado. Pela minha mãe sim, a nível de amor, pá, aí não nada a dizer, não... Mas a coisa de quero um carro, toma, não, isso nunca aconteceu. Ou seja, sempre houve uma questão muito meritocrática nisto, mesmo a nível familiar. E no fundo é isto, tipo, não sei. Espetáculo. E depois aqui a chegada, o regresso a Portugal. Depois da guerra? Yeah. Ou seja, a guerra depois, quando eu estive cá, houve algum tempo até sabemos que a guerra tinha parado, era mesmo inquietante, não sei explicar. Era mesmo inquietante, porque tinha memórias de estarmos por volta das 6 horas a ouvir a rádio, tipo, religiosamente,
para ver, para ouvir notícias, e foi sempre muito inquietante. Eu refugiei-me muito na altura em jogos de computador, e desde essa altura até hoje tenho uma veia de nerd, de gamer, de geek, de gamer muito presente. Descobri nessa altura, é um excelente escape. Quais eram os jogos? O primeiro mesmo que foste mesmo viciado mesmo? Olha, comecei no Quake, depois passei para o StarCraft. O jogo que me pôs mesmo, que me fez conhecer Portugal de norte a sul do país, foi o Counter-Strike. Que eu com 12 anos, CS era uma drena. No 1.6 eu... 1.6. Tinha 1.6 e tinha mais um. O 1.6 acho que era o mais antigo, não? Na altura era 1.6. Mas depois ainda houve mais um. No meu tempo, depois houve o Source, depois houve o Go. Isso. No meu tempo. Eu só joguei dois. Eu joguei 1.6 e o outro. E que acho que é esse que ele disse. O 1.6 para mim foi muito especial e lá está. As pessoas que jogaram os jogos nessa altura viveram uma coisa que hoje em dia estes gamers já não vivem, que é... Eu conheci Portugal de norte a sul do país porque felizmente era talentoso na cena, estava na segunda mesmo. Bem de tiro, de primeira. 12 anos, 13 anos, parênteses. E estava na segunda melhor equipa de Portugal. Estava na melhor de Lisboa, que era os False Fiction. Pronto, tive várias, mas o pico foi os False Fiction. Hoje, se pesquisarem, o Muxa Gata é uma pessoa que ainda está presente na comunidade. Eu joguei com ele, ele pode confirmar isto tudo. Também há pessoas míticas do CS, que é o Zeda One, para quem conhece assim a comunidade. Eu joguei na equipa do Zeda One, pronto, mas nós éramos mesmo, pronto, eu era bom e cheguei a conheci o Porto, porque íamos lá treinar e na altura nós íamos mesmo com os computadores às vezes, ou então íamos para sítios que estavam preparados para isso, eram lojas que tinham 10 computadores ou 20 e os torneios eram mesmo lá. Então é isso, o CS foi mesmo assim o jogo que me levou mais a competição, mas desde essa altura até hoje eu fui acompanhando assim, a única altura que eu parei mesmo de jogar foi quando eu estive na Escola Profissional de Teatro de Cascais, aí e tipo os 2, 3 anos a seguir a sair da escola, depois voltei ali a ter sempre um joguinho mas imagina, quando tu sempre jogando até hoje. Pergunto eu, né? Não sei, eu nunca joguei. Quando tu tipo, jogas já mesmo a competir, né? Como tu jogavas, isso obriga-te já mesmo, tens horários. Sim, na altura sim, nós tínhamos mesmo treinos, nós tínhamos, às vezes marcávamos bootcamps. E dava para conciliar com a escola? Sim, dava, eu conciliei sempre, portanto, nunca faltei as aulas para jogar. Tornei-me um bocado de balas por causa dos jogos. Não, tem que haver sempre alguma cena. E eu chumbei a matemática e a fisicoquímica porque jogos. Mesmo. Mas ainda bem que chumbei. Porque senão não podia entrar na Escola Profissional de Teatro de Cascais e não era ator hoje. Portanto, parece que foi tudo planeado. Sentias tipo os jogos de certa forma tipo que aliviavam-te alguma cena? E quer dizer, tu viveste o mamo da guerra e estavas a jogar jogo de guerra, isso não te... Não, por acaso o CS não. Porque naquele caso, e o que eu sempre admirei na competição, tanto que eu entretanto também joguei paintball no Sporting, fui capitão da minha equipa. Mas eu fiz bem da cena. Já fiz algumas coisas. E lá está, à altura, o que me cativa no desporto, e por isso é que eu sugiro o desporto para toda a gente, e acho que o desporto é mesmo essencial, porque quando são jogos de equipa é isso que tu alimentas, é o jogo de equipa, a comunicação, entre ajuda, não estás sozinho, dependias mesmo de uma equipa, e o CS dependias mesmo de uma equipa. Eu mesmo hoje em dia o que eu jogo mais é o League of Legends e é exatamente por isso, porque o que eu gosto mesmo é de ter, neste caso, mais 4 pessoas, porque aquilo é um jogo de 5 para 5, e o pessoal estar mesmo alinhado e estar ali a sermos bons membros de equipa. Eu gosto disso. E quanto mais exigente é o jogo, mais fixe. E o League of Legends é ultra exigente. Mas mesmo. É mesmo difícil. Por isso é que eu gosto. Nunca, mano. Eu por acaso cena de jogos mesmo, só aquele mais básico. Pro, FIFA. Sim, também já joguei. Pro, FIFA e nunca competição. Pois, mas eu lá está. Eu quase tudo o que entro, isso é que é assustador, meu. É porque eu vicio mesmo. Eu no FIFA 11, que foi das primeiras vezes que saiu o modo do Pro Clubs,
eu viciei-me tanto em ser guarda-redes no Pro Clubs que eu fui dos melhores, dos top 100 do mundo. Não. Eu tenho um problema com os jogos, mano. Tu vicias mesmo, mano. Não, mas jogos que, lá está, este tipo de jogos não me vão ver. Pá, eu acho que a nível de casinos, da minha vida inteira, por exemplo, pá, devo ter gasto 20 euros. Porque odeio jogos que eu não consigo controlar. Mas percebes a diferença? E sei que os jogos, pá, os jogos certos conseguem mesmo ser muito produtivos e muito úteis para a nossa vida. Conseguem estimular. Claro que sim. Estimular várias cenas, já. Muito mais reflexo em muitas coisas por causa dos jogos. Consigo estar atento a certas coisas por causa dos jogos. Portanto, ok. E tu, tipo, sempre, não vou te perguntar, tu sempre pensaste em fazer teatro? Não. Não, né? Não. Eu não consigo precisar quando é que isto aconteceu. Houve uma altura em que eu estava apaixonado por uma rapariga e perguntei-lhe... aliás, ela perguntou-me o que é que eu queria ser. Pá, e aquela pergunta bloqueou-me. Fiquei mesmo... Fiquei sem resposta. E pá, 17... E também a vida já começa a fazer perguntas. Sim, e foi aquela coisa de... Pá, não posso dizer... Nada, não sei. Não, ou seja, a única resposta genuína que eu lhe podia dizer era: olha, quero ser um grande jogador de CS ou de uma coisa qualquer. E achar que aquilo ia ser uma coisa ridícula e que ela ia fugir. Ias perder o lance. Mas aquela pergunta fez mesmo começar a pensar: o que é que eu quero mesmo ser? Na altura meti-me, o meu primeiro contacto com as artes foi ali perto de onde eu vivo, ao Centro da Juventude. Então houve um dia em que passei por lá com essa rapariga e havia lá umas pessoas a treinar breakdance. Conheci lá o Moçambas, o Miguel, e basicamente ali criámos ali uma simbiose fixe que ali durante um ano e tal íamos lá todos os dias treinar. Fui um mini b-boy ali. O meu primeiro contacto com as artes na verdade foi isso, foi no breakdance. E foi aí que eu comecei a pensar no que é que eu queria fazer. Depois houve um amigo, cruzei-me com um amigo que estava a fazer um curso na ACT de atores. E ali parece que se me deu ali um cliquezinho de opá, dos tempos em que eu cresci com a minha mãe cá, nós tínhamos muito o hábito de ver novelas brasileiras e víamos mesmo muito. E tínhamos ali um ritualzinho que eu ficava assim a mexer-lhe no cabelo. E enfim, aquelas ali, eu como codé dela, ali meio mimado. Nestas coisas sim, sou mimado, não minto. E lembro-me de estarmos a ver e de eu viver muito, que é uma coisa que eu até hoje tenho. Eu quando estou a ver uma novela, parece que estou lá dentro. Há aqui uma coisa... Não sei, eu entro lá e começo a viajar, bué. E parece que se fez ali um clique e tipo, okay, deixa-me lá experimentar também. Fui com ele, com o André na altura, fiz o segundo módulo do workshop e aquilo correu-me mesmo bem. Eu percebi, havia o Rui Luís Brás, que era o professor do curso, que era um ator incrível. Que acabou por nos dar ali deu-nos umas luzes do que era a iniciação de um ator em teatro, e aquilo tinha uma apresentação no fim, e mesmo a apresentação eu senti muito bem a fazer aquilo, e o Rui ao longo dos ensaios disse-me coisas que me fizeram acreditar que eu tinha o toque para a coisa. Houve uma vez que estava na escola a repetir o 12º ano, Matemática e Físico-Química, e às tantas vejo um papel que fala da Escola Profissional de Teatro de Cascais. Eu aí já tinha 18 anos e olhei para aquilo, e eu não te consigo explicar até hoje o que é que me passou pela cabeça naquele preciso momento, porque eu tive a minha primeira atitude rebelde à séria, que foi: tenho 18 anos, eu não quero estar atrás de um computador para o resto da minha vida sem ser a jogar. E eu senti coisas ali. Então basicamente eu peguei naquele papel,
Lembro-me bué da bem, estava a comer um pão um pouco com chouriço misto, que é uma coisa que só fazia naquela escola. Cenas únicas. Tostado, uma coisa mesmo, enfim. E um santal de maçã, daqueles de maçã com leite. E estou com aquilo, olho para aquele panfleto, e estava lá a Joana Duarte a falar da Escola Profissional de Teatro de Cascais, e olho para aquilo e penso, isto é mais útil do que aquilo que eu estou aqui a fazer, e se calhar eu ali tenho jeito. Fui direto à secretaria, anulei a minha matrícula porque já tinha 18 anos, e depois é que fui para casa dizer, olha, eu quero ir para a Escola Profissional de Teatro de Cascais. E anulei a matrícula. Mas, tens de contar agora essa coisa. Como é que coragem foi essa, mano? Para chegares em casa. Não sei. Olha, sei que a vergonha foi tanta que eu pensei, ok, faltam 6 meses para o início das aulas, eu vou ter que arranjar um trabalho que é para não estar aqui em casa só a... Foi automático. É que nem esperei que alguém me dissesse, olha, vai trabalhar. Fui eu que fui arranjar. Fui trabalhar para o Hotel Riviera como bagageiro. Correu mesmo muito bem. Percebi ali que tinha jeito para a coisa. Mas lá está, estive ali 6 meses a trabalhar. O meu pai não gostou mesmo nada da ideia, mas mesmo nada, não gostou. Eu fui percebendo isso com o tempo. A minha mãe sempre me apoiou. Ela, no momento em que eu decidi entrar na escola de teatro, foi no momento em que a minha mãe decidiu voltar para a Guiné. Ou seja, eu fiquei literalmente cá sozinho, os meus irmãos já cá não estavam. E quando eu entrei para a Escola Profissional de Teatro de Cascais, foi mesmo ali um corte com a família, salvo seja, tipo... Sim, deixei de viver com eles. E isso, de certa forma, fez-me renascer. A entrada naquela escola foi sem dúvida das coisas mais importantes da minha vida. Eu nunca tive, estás a ver? Eu já quis ser ator. Eu tenho um tropa meu aqui que o Valo, que a gente saía mesmo do cubico. Isso não quer mentir, mas acho que a gente combinava mesmo, amanhã vamos treinar a cena de ator. A gente saía mesmo de representar, tá a ver? A gente saía, hoje tu vais fazer disto, eu vou fazer daquilo. Mas tipo, tinha uma casa aí abandonada aí do outro lado da estrada, que a gente fazia mesmo tipo, eu estou a descer a escada, era vivendo, tá a ver? Eu estou a descer a escada, ele está a vir, cruzamos, já cada um tem o seu papel, mas era sempre drama. Os nossos papéis eram sempre drama, discussão, desentendimento, estás a ver? Mas nunca cheguei a ir até à escola de... Se calhar foi isso que faltou, mano. Não, acho que aquilo era só mesmo já, tipo, se calhar tempo a mais. Mas eu gosto, estás a ver? Eu gosto, tanto que eu tenho uma prima minha que é atriz, que esteve lá na Escola de Teatro de Cascais, estás a ver? A única vez que eu fui lá foi para ele levar e buscar, estás a ver? Mas, eu queria era, tipo, para tu, tipo, explicares, para quem nunca teve, né? No meu caso, as diferenças que tu sentiste e que te fizeram querer mesmo ficar lá na escola, tipo do ensino normal, estás a ver? Para de Cascais, para a escola de teatro. É mais prático, é mais... Sendo uma escola profissional, era uma escola mais virada para aquilo. As disciplinas eram mais viradas para ser ator. Mesmo as teóricas deram-nos ferramentas que ainda hoje nós temos... quem foi bom aluno, para a vida toda. A verdade é essa. E não só... ou seja, de estar aqui a falar de História e Cultura das Artes. Estou a falar de disciplinas, por exemplo, como a integração. Essas cenas que eu estava mesmo a querer entender. Uma disciplina essencial. Tenho aqui... Custa-me um bocado falar nisto porque o nosso professor, o meu professor na altura... ele, entretanto, faleceu, que era o Carlos Carranca, mas que foi um professor que é capaz de ter sido o professor mais importante na minha vida inteira. Porque foi um professor que, pura e simplesmente, ele dizia mesmo, olha, o nosso programa é este, mas nós vamos pôr o programa de lado e vamos debater, vamos trazer questões da ordem do dia para aqui e vamos, acima de tudo, debater, porque... Um ator tem que ter pensamento crítico, tem que pensar, tem que saber pensar, tem que saber trocar umas ideias. E para isto, e neste sentido, aquela disciplina foi essencial. E o Carranca ensinou-nos coisas tão... Ele tinha 2 frases, uma delas é que a vida aprende-se devagar.
a outra era Não se ama aquilo que não se conhece. E depois havia uma outra que também que nos levou muito a debate e até hoje, que era a tua liberdade acaba quando a minha começa. E isso para mim tem que ser assim, ponto. Para poder viver, para podermos respeitar-nos a todos, tem que ser assim. É mesmo uma lição de vida, lá está, que desde essa altura que eu trago. E isto são frases assim soltas que nós acabamos por espremer e que, se nós pensarmos mesmo sobre elas, são ensinamentos profundos. Não dá para não amar aquilo que não se conhece. Por isso é que às vezes estas coisas, o preconceito às vezes pode ser tramado. Enfim, não me apetece estar aqui a espremer cada coisa, mas a verdade é que há essas disciplinas, e essas disciplinas são essenciais também para a tua formação numa fase jovem, neste sentido crítico e saber ouvir. Estimula bem, né? Sim, sem dúvida. Eu apaixonei-me por rap, ou seja, eu por acaso desde sempre que amo rap. A minha a primeira memória que eu tenho de contacto com música sou eu na sala, na nossa casa, com uma aparelhagem a rebobinar a música dos Black Company, o Nadar, que é para decorar. eu já não cantava bué, mas eu sei que ainda sei partes dessa letra. Foi uma coisa que ficou. E desde sempre tive uma paixão assim por hip hop português, principalmente. Na altura do hotel, ia para o hotel e voltava para casa sempre a ouvir incessantemente o álbum praticamente do Sam da Kid. E esse álbum mudou a minha vida. Também fez-me olhar para a arte e para as minhas escolhas. De repente, a retrospectiva do Amor Profundo diz-me tanto que eu ainda hoje, imagina, tenho um espetáculo de teatro, o meu aquecimento vocal passa por fazer alguns exercícios. Um dos meus é cantar em fast forward nunca curti viver à base do quase, adolescência passa a dependência, fica o embaraço, caso eu vencesse, o preço era alto demais, perder tempo com outra coisa quando só tu é que me atrás, lembras quando começámos? Ou seja, toda a letra, para além de ser um excelente exercício de dicção, bate-me mesmo cá dentro, porque é a retrospectiva do Amor Profundo, e quando eu paro para pensar naquilo que me apaixona verdadeiramente, como acredito que o Sam da Kid parou para pensar, daí ter escrito essa música, foi na TV também que eu me apaixonei. Ele tem essa referência lá também. Aquela música, man, eu nunca disse isto. Mas a verdade é que lá está, é aqui que eu digo que eu me apaixonei verdadeiramente pelo hip hop. Foi aí que eu comecei a ouvir também o Mais Valete, foi por causa desse álbum. Eles têm lá uma música que é o Presta Atenção, ganda som. E nessa música eu comecei a ouvir Valete incessantemente, e o Valete, eu digo mesmo, mudou a minha vida a níveis que eu não consigo explicar a ninguém. Felizmente hoje, o Valete faz parte da minha lista de contactos, falamos, e é um orgulho indescritível eu poder partilhar ideias com o Valete, porque lá está, eu levei músicas do Valete para estas aulas do Carlos Carranca, que é para nós estarmos ali em debate. Eu levei monogamia, levei e aí, são músicas, são letras que dá mesmo, claro, para abrir debate mesmo de horas, mano. E tivemos ali aulas à volta daquilo. E é isto que é estimulante e é cativante. Portanto, respondendo, não sei se... Acho que respondi um bocadinho à pergunta. Mas não, a cena boa é que tu por acaso estás a ir um bocado a pontos que um gajo queria tocar, estás a ver? Agora falando em música, qual foi tipo a herança musical que os teus pais te deixaram? Ou que o teu ambiente familiar te passou? Mornas, Justino Delgado, com o som de Lola. Eu depois comecei a colar um bocadinho mais ao meu irmão mais velho, que estava sempre a ouvir Gabriel Pensador, Black Company, Bossa em Si, e lá está. O hip hop. O hip hop entra sempre.
Pá, para uma pessoa como eu, que apesar de ter crescido num ambiente de pessoas que acreditam em Deus, eu acho que vi aqui algumas coisas na minha vida que me fizeram achar que Deus a existir, pá, há de ser uma figura muito perversa. Desculpem-me estar a falar sobre isto, eu odeio estar a debater fés, odeio mesmo. Acho que não é uma coisa que se deva questionar assim com leviandade, pronto, mas estou a falar porque sou eu. Mas a verdade é que pá, já vi coisas que sim, também me fazem acreditar que ele existe, mas por outro lado também já vi coisas muito duras que me fazem pensar que a existir ele é muito perverso. E pronto, e é só isto. Não quero aprofundar muito em questões sobre fé. Imagina, tu sentes que tipo, que houve algum contraste na tua vida? Tanto da infância para agora, da infância para uma certa altura, dessa certa altura para agora, tipo para a adolescência, estás a entender? Houve algum contraste? Houve vários, mano. A minha vida teve sempre altos e baixos. Ok, que eu agora, se calhar com o que disse, e para quem não me conhece, dá um bocadinho a entender que estive sempre bem, ali na bolha dos pais. Não, a vida nunca é bonita sempre. Sim, e a minha também por um bocado pelo preconceito que o meu pai teve até certa altura com a profissão e com a minha escolha. Não houve... Ou seja, nós chegámos ali a chocar de frente. E eu, por ser uma pessoa muito orgulhosa, acabei por sair de casa e numa de vou-me safar sozinho. E a verdade é que voltámos a falar quando eu senti que já conseguido. Sim, foi depois da entrevista do Alta Definição. E até o Alta Definição aconteceu muita coisa. Mesmo. Muita coisa. E olhando hoje, estás a ver? Como é que é uma cena bem importante, estás a ver? Como e aonde é que tu buscas o teu equilíbrio? Que é complicado. Bem complicado, estás a ver? Essa pergunta... Isso é das perguntas mais difíceis que me fizeram até hoje. Isso aí, vou levar como elogio. Não, sim, é um elogio porque me questiono, ou seja, estás-me a perguntar mesmo onde é que vais buscar o teu combustível. E já teve várias coisas diferentes. O combustível já foi primeiro gasóleo, depois gasolina, foram coisas diferentes. Durante muito tempo, eu quando entrei na área, eu sempre tive esta coisa de... Houve uma conversa que eu tive com o meu pai em que ele me disse porque é que não acreditava muito que eu me ia safar cá. Ele dizia muito que Portugal era um país muito racista e que não haviam oportunidades para nós, e ele disse isto, lá está, eu sei que ele me estava a tentar proteger, ponto. E ao estar a falar, a dizer este tipo de coisas, eu quase que isto foi uma coisa, isto acompanhou-me durante muito tempo. E a verdade é que eu fui percebendo que ele até tinha razão em algumas coisas que estava a dizer. E eu estava diretamente a ser uma das caras disso, porque como ator estou a trabalhar e a fazer projetos em que escrevem coisas para atores como eu fazerem, e de repente... Eu sou-te sincero, eu numa fase inicial eu não pensei muito nisto. Eu queria mesmo trabalhar, queria fazer o melhor trabalho possível como ator, e queria mesmo ser bom. Ponto. Denzel era a minha referência. Denzel é máquina. Claro, Will Smith. A Procura da Felicidade. Esse é o meu filme. 7 Vidas, mano. Também, mas já que o que me tocou mais mesmo. Não, eu percebo, claro. E que me fez estar... como um gajo também aquilo que é hoje, é mesmo esse filme, mano. Esse é o meu filme, esquece. Claro. E cá, não é que não hajam referências, mas quando eu me estava a formar não haviam assim tantas. Na minha geração então havia o Angélico, que tinha acabado de falecer, o Angélico Vieira tinha feito Os Morangos, havia o Sabri Lucas, que tinha uma presença bastante forte, vá.
principalmente ali nas novelas da TVI. Mais velho, claro que havia o Alberto Magacela, o Ângelo Torres, mas sempre pessoas que, se nós pensarmos bem, é difícil lembrarmos de que em projetos é que os víamos na televisão. E neste sentido, eu sinto que não tinha assim muitas referências. Enfim, e todo este exercício é difícil, porque de repente tu pensas assim: onde é que eu vou arranjar forças para abrir um caminho num país que realmente tu não olhas para um ator preto cá em Portugal e pensas, olha, aquele tem uma carreira estável, aquele está-se a safar só a viver e a ser ator. Eu consegui fazer isso, mas demorou algum tempo e consegui mesmo. Isso ninguém me tira, tenho muito orgulho disso. Eu durante cerca de 10, 11 anos eu não parei de trabalhar como ator. Foi atrás do outro. E projetos bons, ok? Foi todo um percurso que foi mudando, mas lá está, muito movido por coisas diferentes. No início foi pelo ódio, que era vou ter que provar às pessoas que eu consigo, que sou tão bom como eles, que sou capaz, que nós pretos também conseguimos. Estava muito nesta. E fui fazendo um atrás do outro e era muito era esse o sangue. E o meu pai também. Meu pai, verdade seja dita, eu agora canalizo a coisa toda. O meu pai foi quase o foco principal no meio disto tudo. A energia, que era, vou-te provar que eu vou conseguir. E então, sempre fui muito orgulhoso nesse sentido e sempre me quis safar mais sozinho. Mas lá está, foi mudando. Eu, quando descobri que ia ser pai, comecei a fazer o Gabriel, e no Gabriel também mudou tudo, que foi o foco muda. Oi, espera aí, vai ver aqui uma criança que daqui a alguns anos se calhar vai começar a olhar para o teu trabalho com outros olhos. E como é que ele vai ver este teu trabalho? Ainda por cima, o Gabriel foi um filme, lá está, em que eu era o Gabriel. O filme, eu tive em 98% do filme, acho que só não tive presente numa cena, porque o filme era mesmo do ponto de vista, pronto, do Gabriel. E eu estava com essa pressão toda, tinha acabado de fazer o Eusébio, e depois eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, e por acaso aí eu pensei, isto pode ser uma boa hipótese de eu ser nomeado. Depois pensei assim, pelo fruto, pelo sumo do filme só. E depois pensei assim, espera aí, já houve algum ator preto que foi nomeado? Não. E eu, ok. Isto são passos. E de repente, quando faço o filme, houve ali um momento de entrega muito, muito, muito grande. E esse foi o filme mais importante, é capaz de ter sido o projeto mais importante da minha vida, apesar de ter feito muitos e maiores, sem dúvida. Mas esse deve ter sido mesmo o mais importante exatamente por isso, porque estava muito nas minhas costas e ia ser pai, e o foco mudou, porque de repente o amor é que é o mote, estás a ver? Muda tudo, não sei explicar. Mas depois isto também volta a mudar. É mesmo viver, mas a vida é mesmo assim, é mesmo um ciclo, tá vendo? Por isso eu perguntei. E só para acabar esta questão da gasolina, porque a última mudança grande senti justamente quando o meu pai morreu, que foi ele morreu, fui eu que tive que lidar com tudo, da posição em que ele estava, chamar médico, enfim, foi outra experiência traumática. Mas pronto, e a verdade é que eu no dia a seguir eu obriguei-me porque eu ia gravar, e obriguei-me a ir gravar mesmo no dia a seguir, e não... claro que eles me iam dar uns dias para poder viver com a cena, só que eu obriguei-me a ir gravar, e eu estava de rastos nesse dia. Mesmo antes de gravar, felizmente estava lá o Diogo Martins, que me acalmou de uma forma mesmo mágica, e que eu vou guardar para o resto da minha vida.
Mas a forma como eu gravei nesse dia, pá, foi a primeira vez que eu fui, primeiro, pá, um dia destes tu não consegues decorar texto. Então, eu no dia estava lá, pá, com muita informação na cabeça, as pessoas estavam a par, então eu pensei, pá, hoje, pá, vou fazer e se falhar as pessoas vão perceber minimamente. Pá, ou seja, o facto de eu, pela primeira vez na minha vida, ter desligado a cena de tenho que fazer bem, tenho que por mais que estivesse na merda e mesmo antes de gravar, eu lembro-me de estar ali a conter mesmo as lágrimas e bora, concentra-te e vai, faz, pronto, focado, depois saí e volta-me a cair tudo, porque, enfim, foi mesmo duro. Mas isto deu uma coisa deu-me outra displicência a representar, porque a personagem ainda por cima era uma personagem que foi a última personagem que eu fiz em novela, que era uma personagem que ele era heterossexual, mas fingia que era... Ele não fingia que era gay, ele fingia que era bicha para poder ter trabalho, porque a dona era muito preconceituosa nesse sentido e achava que o maquilhador que fosse para aquele trabalho ia-se fazer à filha, então para ser tinha que ser gay. E a minha personagem precisava muito do trabalho, então a partir daquele momento eu começo a fingir que sou gay, literalmente. E é uma leveza que não tinha nada a ver com o mood em que eu estava, como é óbvio. E de repente... sei. Yeah. Não tem nada a ver, mano. Nada. É uma leveza... Mano, é a energia aqui. Estou aqui, enfim. Estou bué leve. É uma coisa que não tem nada a ver com o que eu costumo ser, ou estar. E de repente é muito... reconfortante representar assim, sem a pressão de pá, se falhar, falhei, eles vão perceber. E atenção, estou-te a dizer, fogo, já tenho uma carreira longa, ok? Foi a primeira vez que eu desliguei mesmo a cena da pressão, e é a partir daqui que se cria. De forma descontraída. Isto é muito frustrante para quem já esteve a trabalhar durante anos e anos. Claro que não é frustrante, porque eu sei que me entreguei de trabalho para trabalho e foi essa entrega que me chamou para o trabalho a seguir. Tenho a certeza absoluta disto que estou a dizer. No entanto, se eu tivesse a estrutura perfeita, se tivesse acontecido tudo da melhor forma possível, e se eu, desde que comecei a representar, tivesse já assim organizado e fosse só criar, fogo, a minha carreira se calhar, não é que fosse melhor, mas os meus trabalhos eram seguramente bem mais leves, bem mais criativos, se calhar, porque não estava tanto com tanta pressão, com tanto... E hoje, tipo, visto que infelizmente já passaste por essa situação, tipo, achas que consegues voltar a estar, tipo, em trabalho, mas dessa forma descontraída? Não só acho, como tenho a certeza, porque eu continuei a trabalhar. Ah, é? Sim, eu passado... Acabei de gravar a novela, gravei uma outra curta logo a seguir. Mas sempre sem essa pressão. Ou seja, eu a partir daí, por isso é que lá está, a coisa passou mesmo a ser outra. Eu a partir daí comecei a ser e a encarar tudo de outra forma mesmo. E os trabalhos, a leveza com que eu faço as cenas é outra. Não consigo explicar isto. Eu estou com muito menos pressão do que estava antes. Apesar de se calhar até precisar mais agora do que antes. Isto é super contraditório, mas eu sei que tudo. Este último trabalho que eu fiz numa peça de teatro, a minha forma de estar com os meus colegas, tudo mudou. Eles não têm essa noção, porque não trabalharam comigo antes, mas eu, desta vez, eu já estava lá, e pessoas que têm anos de carreira que eu tenho de vida, pessoas mesmo com nome, lá no elenco, e eu em momento algum, ou seja, quando pensava em alguma coisa, falava sobre o assunto, que era uma coisa que eu antes, se calhar, deixa-me estar calado, então, é isso que vocês acham? Ok, pronto, e ficava calado, não era tão participativo. Agora estou muito mais
estou mais leve, estou a encarar tudo com outra leveza. Mas também já é outra maturidade, estás a ver? Com outra maturidade, não é leveza, é com outra maturidade. Acho que é essa a palavra certa. Yeah. Imagina, olhando agora assim um bocadinho para trás, estás a ver? Olhando para aquilo que o Tocota te dizia e olhando para os papéis, para as personagens que são escolhidas para atores negros. Se a gente for a ver bem, tipo, se calhar não, o Tocota tinha razão, estás a ver? Tu achas que tipo que é mais do mesmo, sempre, a escolha das personagens? Porque eu não quero mentir, mas acho que já ouvi-te uma vez abordar um assunto mais ou menos assim. Sim, fui eu, numa alta definição, até falei um bocado sobre isso. Sim, foi mesmo aí. Mas a verdade é que, e aí tenho que tirar o chapéu ao Daniel Oliveira, aquilo aí. Ele é máquina. E esteve atento, sem falar, não falámos muito sobre o assunto sequer, mas eu também estou atento, naturalmente. E as personagens que eu de repente fui fazendo, principalmente na SIC, com a opção do Daniel, não eram necessariamente o preconceito que existe à volta de um preto, percebes? Comecei a ter ali personagens que, pronto, parei de vender tanta droga. Mano, estás-te a rir. Única mulher. Não, estou-me a rir, mas eu sei que eu saí da única mulher a vender droga. Chamaram-me na TVI também a seguir para ir para o Inspector Max, abrir o episódio a vender droga. Acaba o Inspector Max, passado algum tempo chamam-me para a SIC para fazer Alma e Coração. Minha primeira cena, estou a sair da prisão porque estive a vender droga e vou ser o maior traficante da Cova da Moura de novo, pois a personagem acaba por ser morta. Isto foi tudo seguido. Eu depois fui fazer um outro projeto incrível e a mim, de certa forma, custa-me um bocado estar a falar disto porque depois as pessoas pegam nisto e lá estão eles a vitimizar-se. Não tem nada a ver com isto. Não tem mesmo. E deixem-me acabar a ideia que é para ver se as pessoas percebem. Eu depois disto fui fazer a Alga Seca, grande projeto, adorei fazer aquilo. Era um traficante de armas, um sicário, sim, mas não tem nada, ou seja, perdão. Foi um projeto inacreditável. Fui à Espanha filmar aquilo. Nada a dizer. Foi dos melhores projetos que eu fiz na minha vida. E lá está, e veio porque na Alma e Coração eu estava ali a fazer aquilo bem e o produtor é que me chamou. Foi assim. E depois, entretanto, na Alma e Coração chamam-me para fazer o Eusébio, o Ruth. Chamam-me não, fui fazer o casting, fiquei. Depois, quando eu sinto que ali, quando eu fiz o Ruth, o filme do Eusébio, houve ali falou-se muito de mim, porque eu estava a aparecer, tinha começado supostamente tinha aparecido agora, e tinha acabado de aparecer, e eu estava a fazer as coisas bem, a verdade é essa. Acho que as pessoas gostaram, ao ponto na altura do Ruth, o filme ainda não tinha acabado de sair, já tinha sido convidado para fazer o Gabriel, e aí foi mesmo direto, foi tipo, olha, queremos que sejas tu a fazer o Gabriel, e aí foi a primeira vez que eu tive num projeto mesmo de raiz, em que, aliás, por acaso não, o Ruth também foi o do Eusébio, mas lá está, não foi por convite direto. Eu desde que fiz o Eusébio, depois houve o Gabriel correu bem nesse sentido, em que de repente sai o filme. E, por acaso, quando eu acabei de fazer o filme, eu comecei a entrar ali numa fase de depressão muito estranha. Porque eu senti... Não estava em casa, ok? Estava quase de costas viradas com o meu pai. Estava mesmo... Foi a pior fase da minha vida, foi essa. Tinha acabado de ser pai, achava que não ia conseguir prosperar cá, porque de repente... faço de Eusébio e eu nem quero falar sobre o dinheiro que ganhei para não tirar a esperança às pessoas de virem para esta profissão, porque no mundo justo, no país aqui ao lado, se calhar com os trabalhos que já fiz andava aí de Porsche à vontade, estás a ver?
Não estou a exagerar. Não é bem esse o caso. Mas ainda assim, este sentido de... Eu naquela altura sinto que perdi um bocadinho a esperança em muita coisa, estás a ver? E de repente, no pico dessa depressão, começa-me a tocar o telemóvel. Eu estava a ensaiar uma peça, na altura, a peça que dá para o torto, um sucesso mundial. Só que eu mesmo na fase de ensaios, até tenho vergonha dessa minha fase de ensaios, porque eu fui muito pouco profissional, cheguei atrasado muitas vezes. Mano, porque eu na verdade nem tinha vontade de me levantar da cama, meu. Não estou a exagerar. Enfim. Mas pronto, estava em toda essa fase e de repente há um dia desses em que toco ao telefone incessantemente, começo a receber bué de mensagens, parabéns, e eu olho e fui nomeado para os Globos de Ouro e de repente lembro-me de tudo o que tinha pensado no Gabriel, de fogo. Primeira vez que um preto é nomeado. Fui nomeado também para os prémios Sofia, ganhei um prémio da GDA com o Gabriel, e isto deu-me aqui uma esperança de alguém está a ver, estás a ver? Este esforço todo que eu estou a fazer, e que pronto, na altura estava muito sozinho e estava-me a sentir mesmo muito sozinho, mas pronto, essas nomeações tiraram-me ali do sítio onde estava, e entretanto começaram a acontecer outras coisas, que foi, por já ter sido nomeado, de repente tocava o meu telefone e era: olha Igor, temos aqui este projeto, gostávamos muito de o propor ao ICA, gostávamos muito de contar já com o teu nome, ou seja, o teu telefone começa a tocar de outra forma, estás a ver? E a partir daí, do momento em que eu falo com a Daniela Oliveira sobre estas coisas, eu sinto que as minhas personagens começam a mudar um bocado. A verdade é que eu fiz a Nazaré, e foi depois de fazer a Nazaré é que eu falei sobre o assunto, porque achei pertinente, porque era uma realidade que eu já estava a sentir, estava sempre a fazer o mesmo tipo de personagens, e de repente faço uma personagem que podia ser um americano a fazer mesmo, as circunstâncias em que a minha personagem estavam, e isto sem falar com o Daniel sobre a questão. Mas quando falei com o Daniel sobre a questão, a fazer este projeto, eu sinto que a partir daí ele continuou nesta onda de me pôr a fazer personagens que não eram necessariamente o estereótipo que existe à nossa volta. Eu aí fiz coisas bem mais diversas, até desde essa altura, que infelizmente nunca mais vendi droga, que é bem da fixe. A verdade é essa. E isto é que é frustrante, uma pessoa às vezes abraça aqui estas lutas, que são legítimas, como é mais que óbvio, mas pronto, depois não deixemos de fazer as coisas como é óbvio, não façamos é só isto. Imagina, se fosse para falarmos agora de um desses dois filmes, do Eusébio ou do Gabriel, qual é que tu escolhias para a gente falar? Sem querer, tipo, não é o que preferes mais nem nada, estás a ver? Porquê? Porque eu queria te perguntar, baseando nestes dois filmes, ou então depois da pergunta se preferires alargar para outras coisas, tipo, houve alguma personagem que teve tipo um impacto direto no teu dia a dia? Ou se todas têm, ou qual é que teve mais? Eu posso dizer porque que eu estou a fazer esta pergunta. Força. Por isso é que eu falei dos dois, estás a ver? Eu queria mais para o Eusébio, mas pronto, também não tem coisa. Porque eu vi que tu, não sei se foi no do Daniel, ou vi em alguma entrevista, alguma coisa, que tu disseste que houve uma parte do filme do Eusébio, aquela parte do telefone, em que ele diz tipo, não, mas tem que vir sem contrato ou qualquer coisa, e tu dizes, não, sem contrato não vou, e desligas. E tu disseste que depois transportaste isso para do tipo, eu tenho o meu valor, não dás contrato, não dás aquilo que eu exijo, né? Porque eu mereço, eu não vou. Estás a ver? E aí eu pensei, ok, será que tipo, de que forma mesmo que isso teve aquele impacto na vida dele, estás a ver? Sim. Falando dessa, mas podes preferir falar de outra. Não, é assim, pegando nesse exemplo, eu posso dizer que, levando isso para a minha vida, é claro que eu a certo ponto da minha carreira tive que
pá, tive que me sentar com a minha agente na altura e dizer-lhe, olha, eu agora gostava de apontar um bocado mais para este tipo de personagens. E aí foi quando comecei a dizer os meus primeiros nãos, que me tremi porque eu gosto de trabalhar. Mas às vezes é um bocado necessário ter essa atitude de olha, deixa-me lá valorizar-me aqui, porque senão é isso. É importante mesmo. É mesmo, porque senão o pessoal abusa e é aquele valor que vai ficar e as pessoas não percebem que opá, há um crescimento também, não é? Eu vou melhorando em certas coisas. Opá. Enfim, há uma valorização que tem que ser feita, a verdade é essa. Eu sei que há para outros, convém que haja para mim também. Porque não sinto que seja menos merecedor de qualquer um dos meus pares. Nunca sinto que tenha sido a razão de um projeto falhar. Nunca sinto que tenha deixado o meu trabalho aquém das expectativas. Pá, claro que houve, assim, pensando para mim, vou guardar para mim, há 2 projetos que eu sei que não correram assim tão bem, mas mesmo isso acho que não poderia... Isso faz parte do processo. Claro que sim, a verdade é que já foram os suficientes para 2 não fazerem assim tanta moça. Mas no fundo é isso. Agora, personagens que me afetaram mais a nível pessoal ou que me entraram mais... Olha, eu houve uma... Eu não sei se foi a partir daí, eu sempre fui uma pessoa um bocado ansiosa, mas eu sinto que houve certos tiques de ansiedade que eu quase que me permitia libertar por causa de uma personagem que foi o Daniel, quase ninguém viu, infelizmente, que foi das personagens mais importantes que eu fiz na minha vida até hoje. Correu muito bem aquele projeto, principalmente no que toca a fazer aquilo a que me propus, a abraçar a ideia que o realizador e que as pessoas e que os autores, no fundo, propuseram da personagem. Eu sinto que houve um acompanhamento e uma ligação tão fixe que houve um crescimento. A personagem cresceu mesmo por causa do nosso trabalho em conjunto. E era uma personagem que tinha ataques de ansiedade. É uma personagem que teve os seus traumas e que tinha as suas fugas, que eu consegui identificar muita coisa na minha vida. Ele era mais BDs, eu era aos jogos de computador, e houve ali certas cenas que ou seja, o pensar na personagem que te fizeram ver se calhar era a mesma coisa e tentar libertar-me, porque eu gosto mesmo muito do meu trabalho. Eu desconfio, tenho quase a certeza, tipo 95% de certeza, que o que as pessoas me gostam de ver, o que as pessoas gostam de ver em mim, assim é que se diz, é a verdade com que eu entrego aquilo que faço. É a verdade que eu empresto às minhas personagens, no fundo. É aquele brilhozinho nos olhos. É a verdade que eu venho cá buscar, que, pronto, não vou estar a revelar os truques todos, mas tem a ver com isso, com essa essência, estás a ver? E eu gosto de ser assim sempre. Então o ter que de repente ser esta personagem ansiosa, neste caso, eu gosto de, quando estou ali, estou-me a soltar para aquilo, faço e pronto, e depois resolvo os tiques, entre aspas, estás a ver? E houve muitas alturas em que é inevitável, as personagens, quanto mais tempo nós estamos à volta delas, mais temos tiques delas. Não é? Mas sim, sem dúvida, fogo. Mesmo esta última no papel principal, o Diego, que era uma personagem, esta que estava sempre a fingir que era gay. Epá, eu acho, e era muito divertido, como é óbvio, aquele clique de repente, ok, tens que estar num ambiente em que toda a gente à tua volta, e era uma coisa idiota, por isso é que me divertiu muito, que eu podia estar mesmo à vontade e brincar com a coisa, porque eu nem tinha que ser um gay perfeito, eu tinha só, até de uma forma tosca, porque a ideia era ter alguma piada, fingir que era gay. Mas isto envolve uma velocidade de raciocínio para estar naquele mood, a pensar como aquela personagem,
para seres verdadeiro, tu tens mesmo que estar com a cabeça lá. Pelo menos no meu caso. E foi dos exercícios mais hilariantes foi este em específico, do Diego. Porque eu descobri lá dos meus, enquanto ator, de às vezes estar a meio de uma cena, e chegar a acontecer até com a Margarida Villanova, que é uma super atriz, que de repente a nossa cena tinha 3 ou 4 falas. E nós esticamos a cena gigante porque eu tive ali uma ideia à meio da cena que nem estava no texto, mas lá está, porque estava ali a fazer e de repente surgir ali uma marcação, o realizador gosta e a coisa acontece. Mas isto só acontece quando tu, como ator, estás num lugar de verdade e solto e quando há ali um conjunto de circunstâncias que te permitem estar à vontade para fazer o teu trabalho. E às vezes isso é a parte mais difícil. Agora que tocaste nisso, surge uma pergunta, tipo, vocês costumam ter essa liberdade? Nem sempre. Depende do realizador, depende do projeto, mas por norma depende sempre muito do realizador. O realizador por norma ou é sempre um bocado mais técnico e pede coisas muito específicas, que é legítimo, atenção, não estou aqui a menosprezar ninguém. E há outros que acreditam mais que, ok, o plano está assim, façam. Isto são duas formas diferentes de abordar a coisa. Sim, mas também é tudo, lá está, isso é arte, né? Arte... Claro. O ponto de vista, e o ponto de vista, cinema, televisão, teatro, é essencial. Nós como atores nem sempre, quase nunca temos noção daquilo que está a acontecer. Nós pedem-nos coisas, dão-nos direções, temos uma ideia do que pode ser, mas aquilo que eu decoro, aquilo que eu acho que vai ser a cena que eu decoro em casa, eu chego ao sítio e nunca é igual. Mas automaticamente tens de desenvolver está-me a faltar a palavra, um jogo de cintura. Um jogo de cintura, né? Gigante mesmo. Ficas desbloqueado. Tens mesmo ficar desbloqueado. Não há grande hipótese. Mas às vezes, a dificuldade, eu sinto que a maior dificuldade é justamente essa. É nós, no momento em que há ali a ação, nós estarmos calmos e estarmos tranquilos e equilibrados o suficiente para poder entregar essa verdade que nos estamos a propor. Acho que isso, quando consegues estar aí e dominar tudo, estás mesmo a fazer o teu trabalho da melhor forma possível. Então, isso agora bate um coche com a pergunta que eu ia te fazer. Sentes que isso, ou então quais foram os pontos, os passos necessários para tornares mesmo profissional a tua arte? Neste caso, enquanto ator, né? Enquanto ator. Ou que conselho darias assim, né? Olha, isso é uma boa pergunta, mas eu não te sei dizer quando é que foi. Porque, olha, eu hoje em dia já consigo verbalizar. Eu sou ator. Demorou anos para eu poder dizer isto com esta leveza. Com essa tranquilidade, naturalidade, juro. Né? E fui um dos melhores alunos na escola. Comecei a dar algumas provas relativamente cedo para aquilo que desde o momento em que me propus. E só esta coisa de dizer que sou ator, as pessoas acham que pronto, ser ator é decoras o texto e vais lá e dizes. Não é mesmo. Tu mudas a tua forma de estar radicalmente, porque passas a olhar para o mundo de outra forma. Este exercício de nós de repente traduzirmos palavras, frases, ideias em vida para uma pessoa que se entrega àquilo que faz, tu inevitavelmente vais ter que te pôr na pele do outro, vais ter que ter uma empatia gigante pelo próximo, e eu acredito piamente que tu, para seres muito bom ator, tens que ser muito boa pessoa, porque senão é quase incompatível. É mesmo. Eu acredito, atenção, claro que é onde haver pessoas aí super arrogantes que hão de ser excelentes atores à mesma. Isto não é uma máxima, mas eu quero acreditar que uma pessoa que é boa pessoa tem melhores hipóteses de ser um bom ator, porque tem os níveis de empatia estão sempre mais presentes. Vou ser sincero, por acaso nunca tinha pensado dessa forma. Não, a sério, pensa numa. Estavas a falar
The Pursuit of Happiness, de Em Busca da Felicidade. Yeah. Qual é a tua cena favorita? Eu sei qual é, mas diz. Pá, e agora grande pressão, se calhar não é mesmo. Não, tem várias, estás a ver? Mas quais é que são as que mexem mais? Mas a que mais mexeu comigo mesmo é aquela parte em que a mulher baza. Ok. Que a mulher baza porque dá aquele desafio nele do tipo, ele sozinho está a acreditar na cena dele, estás a ver? Que eu também sinto que isso foi o que aconteceu muito comigo, estás a ver? Claro. Do tipo, até hoje, estás a ver? Do tipo, acreditas naquilo, tudo o que vier contra é um teste para ver se tu queres mesmo. Yeah. E tem bué das cenas mesmo do gajo tipo do meu primo, de correr atrás, tipo, de roubarem a máquina do gajo, tipo, do filho, e buscar o filho, depois está tudo a correr mal, mas o gajo mantém aquele equilíbrio. Sim, e vai a dar uma base, aquele take dele e o filho na praia, no comboio, na casa de banho. Na casa de banho, esquece, isso é um filme, mano. Eu percebo. Porquê é que eu sinto que pode ser o teu filme? Falaste aqui de cenas que de certeza absoluta que te dizem, que mexem contigo a nível pessoal. Acima de tudo, eu e tu adoramos o filme porque o Will Smith tem ali uma entrega que é dele. Pronto, que não é questão de ser dele, é uma entrega que é justa para a personagem e que conta muito bem a história porque tu vês ali verdade naqueles olhos, tipo, do início ao fim. Man, esquece. Em todas as cenas. Esquece, nas veias no pescoço, caraças, e para mim é aí que está a cena de seres mesmo bom e de seres capaz de chegar às pessoas. E ele só foi tão bom porque teve esse nível de empatia com o próprio CEO of Happiness, eu não sei o nome dele, do senhor, que ele até tem um cameo, não sei se sabes, mas isso é inspirado numa história real. E o homem que deu a vida, ou melhor, que deu a história ao filme, participa no filme. Tem uma cena em que ele aparece de fundo, aparece assim, passa só por eles dois, estão eles dois a passar e ele passa assim atrás. Ou seja, é uma figura que existe. Então aquele contacto com a pessoa mesmo, por acaso, sabia que tinha passado assim de fundo, tanto que hoje em dia, não vou dizer, ia dizer já o que é que eu gosto de fazer nos vídeos, mas pronto. Então sentes que ele tendo tem sentido, lidou com a pessoa e entra aí a cena da empatia. É um bocado por aí, ou seja, o Will Smith nesse aspecto, ele e dá para ver enquanto a pessoa, porque ele também faz muitos podcasts e é um dos atores que se expõe assim mais, mesmo as coisas com a mulher dele, nas Red Tables. Percebes mesmo que às vezes até, não sou ninguém para estar a julgar ninguém, mas ele até peca um bocadinho mais, diria, por excesso de empatia em relação a certas coisas. Diria. Pronto. Para ti, qual foi a melhor parte do filme? Há vários momentos que me levam mesmo ali às lágrimas. Casa de Banho é das cenas para mim mais fortes e mais... só de pensar nisso, fogo. Porque tendo um filho e estás naquelas condições, já é mau tu estás sozinho nessas condições. E para quem já passou por momentos assim, é duro. Eu também já tive os meus momentozinhos, nem tudo foi cor-de-rosa. Mas enfim, é duro estar naquela situação. Tendo um filho e tendo essa responsabilidade, ele às tantas eu acredito que ele não teve opção senão ter sucesso. Mas o passar por ali, essa torna-se uma das cenas mais duras para mim, mais fixe. E claro que aquela do basquete, essa para mim... essa mexe mesmo comigo, principalmente para mim, estou meio arrepiado, que sou pai. Aquilo é dos maiores ensinamentos que há, que é, às tantas ele está frustrado, está chateado porque as coisas não estão a correr bem e o miúdo só quer jogar basquete e está ali todo contente e ele menospreza o sonho dele, e ele às tantas apercebe-se do que faz, cala-se ali um bocado e olha para o filho e diz-lhe: nunca permitas que ninguém te diga que não consegues fazer as coisas, nem eu. Então, verdade, então isso é... o filme é inacreditável. E lá está, eu acho que o cinema tem este poder, e por isso é que também acredito muito naquilo que faço,
Porque acho que dentro desta questão de podermos ser verdadeiramente livres nas nossas escolhas, nas nossas personagens, verdadeiramente livres, só sublinhar isto, para podermos representar à vontade e acho que quando somos felizes aqui a fazer isto assim, acho que está tudo certo, no fundo, é isso. Sou muito abençoado por poder fazer isto e acho que é uma profissão muito, que nos ensina muito. É aquela profissão que te acompanha sempre. Sim, por Não isso é que eu tipo, digo, dali, não dá para ir fazer um workshop e depois voltar, mano, porque tu passas a olhar para a vida de outra forma. A sério, eu não consigo explicar isto de outra forma. E agora entrando aí na parte assim da parte já em que tu tipo que estás como pai, como é que é? Para ti como é que foi? Foi duro, porque eu soube que ia ser pai, eu e a mãe, eu e a Irina já não estávamos juntos. Depois ainda tentámos fazer o esforço, porque foi mesmo isso, foi o esforço de tentarmos estar juntos e passar aquela parte juntos, aquela fase juntos, mas o Dylan nasceu, passado 3 meses, nós separámos-nos. E de certa forma ainda bem, eu por muito que goste da Irina e gosto mesmo, e felizmente hoje somos praticamente os melhores amigos um do outro. Só que para chegar aqui teve as suas... Claro que teve. Normal. E a questão de pais separados, só que felizmente nós ao longo destes 7 anos de Dylan fomos encontrando aqui uma forma de olhar única e exclusivamente para aquilo que é o melhor para o Dylan, que é o mais importante no final do dia. Sim, mas o só estar a dizer isto é o bonito de se dizer. O fazer é que às vezes há mesmo vontade de pegar aí em certos pais e dizer, peguem no vosso ego e metam-nos num sítio longe dos vossos filhos, meu. Por favor, as crianças não têm culpa, meu. As crianças não têm culpa de nós sermos destruturados. As crianças não têm culpa de nós não estarmos compensados no momento. As crianças não são sacos de boxe que têm que, de repente, ser ali... Aguentar ali uma pancada de uma coisa que não fazem ideia do que é que está a vir. Isso é só traumático, meu. Não é fixe. Não é mesmo fixe. Por isso é que, desde muito cedo... preferi mesmo, Irina, isto não está a ir para um bom caminho, vamos separar-nos e pronto, e está tudo bem. Demorou algum tempo, mas hoje em dia está mesmo tudo bem. E somos mesmo muito amigos um do outro. Isso é a parte mais fixe. E estamos a crescer também com o Dylan, porque lá está, eu nem tenho muito orgulho de dizer isto. Quer dizer, tenho, porque já mudei o shift. Eu não queria mesmo que o Dylan nascesse. Eu sugeri que a Irina abortasse. Na altura foi muito frustrante para mim perceber que nós homens não temos poder nenhum na matéria. Não temos mesmo. Mas ainda assim, o Dylan nasceu e sem dúvida alguma que o Dylan é a melhor coisa que me podia ter acontecido na vida, porque este exercício de ser pai é muito mais do que o título de ser pai. Esta coisa de repente nós... é inevitável. Nós, mesmo para quem tem o ego do tamanho do mundo, os nossos filhos desarmam-nos, meu. Então há ali um certo momento em que... Lá está, nós deixamos de ser o centro do mundo e inevitavelmente há ali uma pessoa que depende mesmo de ti e precisa que tu estejas bem e que tu sejas um bom exemplo. Eu acima de... eu ao longo da minha vida sempre acreditei que nós não somos aquilo que dizemos, somos aquilo que fazemos. E os nossos pais muitas vezes também pecam por isso. E às vezes também falham nesse sentido. Porque diziam umas coisas, faziam outras, e às vezes não se apercebiam que nós, enquanto filhos, estamos a aprender com o exemplo, literalmente. Com a forma como os nossos pais resolvem os problemas,
Olha, eu há dias, uma das coisas que me fez sentir, estás no caminho certo, foi, eu nunca pedi ao meu filho, a única coisa que eu estou sempre a chatear é, agradece, diz obrigado e pronto, e desculpa ele diz sempre. Mas o obrigado eu faço sempre questão que ele agradeça, às vezes por coisas mínimas, por tudo, na verdade. É para ser grato mesmo. Mas há dias, pá, eu estou a andar com ele, estamos a sair de um sítio e ele tem. Eu dou-lhe uma nota e digo-lhe: dá lá o dinheiro à senhora, se faz favor. Ele dá o dinheiro, recebe o troco e diz obrigado, bom trabalho. E este bom trabalho partiu-me ao meio. Porque é uma coisa que eu nunca lhe disse para ele dizer, é uma coisa que eu digo sempre porque... Aliás, só não digo sempre, digo quando as pessoas fazem um bom trabalho. Faço questão. Mas quando fazem um bom trabalho, faço questão de dizer também porque é fixe de ouvir. Eu quando ouço, gosto de ouvir e quero acreditar que pá, as pessoas também gostam de ouvir, e a verdade é que eu acho mesmo fascinante ver uma pessoa que é boa a fazer aquilo a que se propõe. É fascinante de se ver, mano. Eu já dei por mim sentado a ver pessoal a empilhar paletes naqueles carros que têm... nas empilhadoras. Nas empilhadoras. Com uma arte... Mano, eu dei por mim tipo 5 minutos só assim, olhar, porque havia um gajo que estava a fazer aquilo com uma bisga, a fazer aquilo mesmo bem, estás a ver? Mas quando tu estás a ver alguém a fazer muito bem uma coisa, tu vais-lhe tirar o chapéu. Nem que seja uma cadeira. Se for um grande artista, ou seja, eu acredito muito nisto, que é... faz coisas que te apaixonem e acho que tudo o resto vem por arrasto. É um bocado por aí. Dei aqui uma grande volta para acabar com esta frase, mas pronto. Um bocado isto. Não, mas acabaste bem. Não fugi muito aqui à questão. Não, fugi. Isso aqui não tem... Isso aqui é onde for a gente vai, estás a ver? É conversa livre, Mas é bem importante. E sentes que... Imagina, após tu, tipo, seres pai, conseguiste entender mais do outro lado? Sem dúvida. Conseguiste perceber mais do outro lado? Sim, sem dúvida. Mas eu luto para algumas coisas serem diferentes. Não que eu não seja grato, sou absolutamente grato pela educação que tive. Mas lá está, claro que não vou fazer tudo como os meus pais fizeram. Não, normal, tu cresceste, nasceste, tens claro, a tua... Claro que sim, claro. Mas no entanto também percebo que há aqui há sempre um ímpeto natural de um pai de querer que o filho faça da melhor forma possível. E esse ímpeto é que eu acho que é a maior dificuldade de tudo isto, toda esta coisa de ser pai, que é nós lidarmos com a nossa vontade de ensiná-los e de pô-los a fazer bem as coisas, mas por outro lado, a melhor, ou seja, porque o objetivo é sempre dar-lhes a independência, que eles sejam livres, mas pelo percurso queremos que eles façam bem a coisa. E às vezes o saber ensinar é que é duro. Porque há pessoas que a ensinar ou são menos pacientes ou são... têm certas características no fundo. E eu apercebi-me um bocado disso também, se calhar por ser ator, que é tipo, ok, como é que lhe vais explicar isto? Como é que sendo pai o vais pôr a ser este bom exemplo, uma boa pessoa no fundo, sem estar a querer viver por ele, sem estar sempre em cima dele, sem estar sempre, olha, come bem, endireita-te. Há aqui um meio termo tramado. Eu ainda estou a descobrir, são 7 anos, eu ainda é uma criança. Não, vais descobrir sempre. Claro que sim, vou continuar a descobrir. Eu às vezes, durante muito tempo eu acho que ainda sou um bocado ingênuo, porque há muitos momentos em que sou mais amigo do que pai. Porque também quero ter uma boa relação com ele, então é um misto das coisas, mas acima de tudo muda tudo, claro que muda. Ser pai muda tudo, muda mesmo, e toda a gente devia ser, porque
Eu acho que é o primeiro momento na vida em que, eu, a partir do momento em que eu fui pai, as minhas preocupações socialmente falando, e eu já sou ator, já era ator, mas dispararam. Eu antes gostava de política, eu agora sou viciado em acompanhar a política, porque é o futuro do meu filho que está em causa. Se hoje eu tenho muito mais cuidado com o exemplo e com certos comportamentos, principalmente os que tenho perto do meu filho, por acreditar que nós somos melhores a ser um exemplo, ou melhor, nós somos melhores professores a ser exemplo do que a dizer seja o que for. Claro que é importante sabermos falar, claro que é importante dizer as palavras certas no momento certo, mas isto é muito mais exemplo do que outra coisa. É normal, portanto, imagina, um bebê aprende primeiro a fazer o que é andar ou a falar. Andar. Porquê? Pois. Estás a entender? Sim, sim. Logo aí a gente tem que ter noção que eles estão a ver. Eles estão a ver o que a gente está a fazer, né? Então é isso. Andar, mais ou menos. Há uns que começam a falar, a dizer uma outra palavrinha, olha que mano, acredita. Não estou a exagerar. Por acaso eu sempre vi assim, estás a ver? Não é como tu disseste, não uma máxima. Há prodígios, não é? Há prodígios que 2 anos já leem. 2 anos. Mas é prodígio mesmo. Sim, ainda assim. Enfim. Não, é bom falar desses temas, até porque sentes que, tipo, como tu falaste há pouco de certos pais, a cena do ego, sentes que, tipo, que os pais querem que os filhos vivam aquilo que eles não conseguiram viver. Sim, é possível. Eu não quero estar a dar uma... Não quero estar a generalizar assim. Acho que cada experiência é mesmo uma experiência. Cada um tem a sua. No fundo é um bocado isso, porque acima de tudo eu quero acreditar que qualquer pai ou qualquer mãe quer o melhor para o filho. Só. E depois a forma de lá chegar é que vai sendo mais ou menos tosca, mas que nós, filhos, somos inevitavelmente um resultado dos pais, somos. Por isso é que às vezes convém termos alguma atenção na forma como somos pais. Tu sentes, tipo, ou se conseguires dizer alguma coisa que de tudo o que te aconteceu, do que é que em ti, tipo, permaneceu? De tudo o que tu foste vivendo, lá está, um gajo gosta sempre de ir para aquela profundidade. Claro. Olha, quando eu estava na Guiné, naquela bolha, que eu estava a dizer há bocado, que sentia que estava tudo bem, o meu pai disse-me uma coisa que eu acompanhei mesmo na minha vida e até hoje, que é o meu pai. Eu lembro-me do meu pai, dele me estar a levar à escola e dele me dizer que em tudo o que eu fizesse na minha vida, ele pediu-me que eu fosse sempre um dos melhores, porque isso me ia ensinar muita coisa. E a verdade é que eu sinto que isso foi dos conselhos que eu agarrei na hora, quase. Desde que comecei a jogar os jogos de computador, os CS da vida, em quase tudo, eu sempre tentei, não de uma forma... Nunca dei favores, ou dei estar a colar-me a pessoas. Isso não faz parte daquilo que eu sou. Mas no entanto eu faço questão de estar rodeado dos melhores. Se puder, vou estar ao lado daqueles que eu considero que são os melhores, porque sei que vou aprender com eles, vou crescer com eles, vão ser melhores que eu, e é assim que uma pessoa melhora. Nunca é com pessoas que, pronto, não sabem tanto como nós. E acho que a vida também é interessante exatamente por isso. E aquilo que eu sei, tu com certeza não sabes certas coisas, e vice-versa, independentemente da idade. Há pessoas com 15 anos que sabem coisas que eu não sei. A vida é assim. Por isso é que acho que é fixe termos aqui a humildade de às vezes sabermos ouvir e perguntar. E de saber perguntar. Complicado perguntar, mano. Eu tenho muita dificuldade. Às vezes eu fico, não por arrogância ou alguma coisa, mas tipo, é aquela vergonha, tá vendo? Mas isso também é tudo, trabalha-se tudo, estás a ver? Claro. Eu acho que tipo, eu tento sempre procurar a leveza das cenas, estás a ver? Porque a gente sofre mais na cabeça mesmo
na imaginação do que na realidade, irmão. Vamos ser É sinceros. muito importante relativizar. É mesmo. É mesmo, irmão. Ao longo da caminhada toda, isso foi das coisas que eu assim, tive que aprender melhor para bem da minha sanidade mental, até de coisa de ir a castings e não saber as respostas. Relativizar é essencial, mano. Desculpa, estavas a dizer qualquer coisa. Eu tive um dos conselhos que o meu pai me deu, que foi o que me ficou, e foi uma cena bué da simples, irmão. Foi não sei o quê, eu tive um stress, papapá. O meu pai chamou-me, só que eu contei-lhe o que é que aconteceu, foi assim, 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 assim. O meu pai também assim de poucas assim palavras, não sei o quê. Ele só me disse assim: bom, um homem quando chega na cama dorme. Não é porque agora tiveste esse problema que vais chegar, eu não consigo dormir, não. A pessoa chega na cama, dorme, acorda e resolve. Enfrenta o problema. Eu olhei e disse: fone, ele deu-me esse conselho, eu tinha 22, 21. Eu fiquei naquela fone, eu precisava ter ouvido isto, tipo, antes. É aquelas dicas que dá-te aquele coisa, está a ver? Mas se calhar ouviste quando precisavas de ouvir. Não. Tanto que te ficou. E depois eu penso assim, está a ver? Tipo, as cenas acontecem quando têm que acontecer. Demorou ou não. Por isso é que tipo, a gente ter demorado até estarmos aqui agora como estamos, para mim, tipo, eu fico naquela, eu vou estudar um teste. Tanto que a cena que estamos voltando agora ao filme do Will Smith, tipo, é um teste. Tipo, tu queres isso? Quero. Aguentas? Então, aguentas? Vamos ver. Vamos ver. Esse aqui, como é que é? Vais aguentar? Vais parar? Vais não sei o quê? Eu tenho a certeza que ainda estou a meio deste teste e já passei por muitas coisas, mas eu tenho que estar, isto tem que ser um teste e eu ainda tenho que estar a meio. Irmão. Deus, tem que ser. Um gajo fica mesmo naquela tipo, queres mesmo? Yeah. Porque aí depois surge a minha pergunta: qual é o tempo para um sonho? Não tem, mano. É isso. Olha, grande pergunta. Qual é o tempo? Isso eu me faço essa pergunta. Eu penso, ok, se até daqui a 4 anos eu não conseguir tipo, estar como eu quero, vou parar. Mas e se conseguisse agora no 5º ano? Como é que é? Claro. Vais largar tudo o que fizeste porque tu, na tua cabeça, meteste uma data. Não. Não faz sentido. Mas para ir trabalhar, se calhar, tipo, nada contra, atenção, mas para outra pessoa, tu vais dar 5 anos naquilo que tu amas, que não dormes uma noite sem pensar, para ir depois trabalhar para o resto da pessoa. Eu sou muito contra isso. Isso, por acaso, olha, se calhar também peguei isso muito do meu pai. Porque o meu pai, lá está, preferiu trabalhar para ele a vida toda do que andar a trabalhar para outras pessoas, nesse sentido. E eu, por acaso, isto de ser ator é a única coisa que me tira um bocadinho o chão, é eu não controlar constantemente quando é que trabalho e quando é que não trabalho. Mas isso, tipo, imagina, lá está, isso é aquela cena que não vai depender só de ti. Nunca depende só de mim. É aí que eu quero chegar. Não querendo menosprezar nada, nem tem nada a ver com isso. Mas não querendo fazer grandes comparações, tu como videomaker, tu consegues mais facilmente se calhar ir atrás de clientes do que eu conseguir bater à porta e dizer, olha, quero fazer a próxima novela da SIC, percebes? Por exemplo. É um bocado por aí. Mas pronto, é o que é. Foi o que eu escolhi. Aguenta. Não, mas também faço vídeos, portanto também tenho essa outra vertente e gosto muito. É isso que eu também ia querer tocar, tipo, como é que entra essa parte de tu como realizador? Amor, mano, mais uma vez. Love, amor. É mesmo, pá, olha, como disse há bocado, eu sempre tive assim um amor pelo hip hop e houve um dia em que foi amor e um salto de fé, a verdade é essa. Eu não tinha feito sequer a minha primeira novela na altura. Tinha acabado de sair da escola de teatro, a escola tinha-me corrido mesmo muito bem, mas estava ali numa altura em que não tinha previsão de trabalho. Acho que tinha acabado de arranjar a gente. Desculpa, tive que voltar aqui no tempo que é para pensar. Ou seja, eu estava na água de mar, portanto já tinha a gente, sim. Acabei a água de mar e acho que foi nessa altura que vi um post no Facebook do Valete a sugerir, a fazer um desafio às pessoas que quisessem fazer vídeos com um tema que ele tinha criado em cima de
de um tema dos Nine Inch Nails, chamado Baile de Máscaras. Pá, eu vi aquilo e pensei, deixa-me lá ouvir a música. Ouço a música, pá, e aquilo de repente a mim soa-me uma grande ode, uma grande homenagem ao teatro. E eu pensei, eu nunca realizei na vida, atenção. Mas de repente eu comecei a ouvir aquilo e por causa do desafio do Valete eu comecei a... Mas isto se fosse assim? Ia seguir assim? Eu de repente ligo a um amigo, proponho juntar... Pronto, proponho fazermos isto porque ele tinha saído também da escola de teatro, só que foi estudar cinema, e eu proponho fazermos este projeto. Ele, entretanto, apresenta-me um amigo que também tinha conhecido, que era o Ricardo, com quem trabalhavam, e basicamente juntamos-nos, criamos ali uma produtora que é Onírico, é o Henrique Prudêncio e o Ricardo Vargas, e fazemos este primeiro projeto juntos. Pá, que foi tudo por favor, basicamente. Eu pedi aos atores, e atores com carreira... Toda a gente, se vocês forem ver o vídeo, o Baile de Máscaras, pronto... todos os atores, os principais, têm carreira, vê-se ali imensa gente que eu fui, que são amigos, e lá está, eu não paguei a ninguém que ali estava, porque era um desafio do Valete também, que tudo era tudo um desafio, e eu pensei na coisa de, olha, vou tentar transformar isto num bom vídeo. Vem aí o Dia Mundial do Teatro, que era já dia 27, nós gravámos no início de março, e a ideia era... lançar aquilo, se o Valete curtisse minimamente, no dia 27 de março. Relembrando que nada disto dependia da aprovação do Valete, ok? Ou seja, o Valete fez o desafio. Eu realizei aquilo, não foi o Valete que me encomendou o trabalho, nem nada que se pareça. Ele foi incrível, porque mandou-nos o master da música, foi... Pá, teve uma abordagem mesmo incrível. E por acaso gostou do vídeo, pelo menos do que ele me disse na altura, e falei ali um bocado com ele, mas foi isto, lançámos o vídeo, aquilo correu bem, correu bem. Pá, um dia que eu estou a ir para o Cascais Shopping com um amigo que me ajudou a produzir o vídeo, e ele está a ouvir o álbum, o King, do NGA. Mano, e quando estamos a chegar ao Cascais Shopping, eu vejo o NGA e o Prodígio na parte de trás de um carro a servirem cerveja, lá o que é que eles estavam a beber na altura, e o João, o meu produtor, olha para ele e é tipo, não estávamos a ouvi-los, bora lá. Pronto, vamos lá ter com eles. Eu estava a conhecê-los ali, ou seja, já tínhamos estado com eles. Curiosamente, eu já os tinha visto uma vez no Loft há anos e anos e anos, mas nunca tive a coisa de começar a segui-los nem nada nessa altura. Então não os conhecia assim tão bem. Conhecia estava a conhecer aquele álbum do NG na altura, porque o João me estava a mostrar o álbum e a dizer que eles estavam a bater como ao caraças em Angola e que estavam a encher tudo por onde passavam. Chegamos lá e eu quase meio tipo... Ou seja... sem perceber muito bem quase quem é a dimensão, a importância deles na cultura. Fui ali muito ingênuo. O João, entretanto, diz que fui eu que realizei o videoclipe, e o Prodígio fica assim a olhar para mim e diz: foste tu, mano, ganda clipe, não sei o quê. O Angie fica assim a olhar para mim e diz-me: olha, mano, nós vamos agora para Angola, vamos promover o Prodígios, que era o álbum do Prodígio. Quando eu voltar, eu vou-te ligar e vais lá à Quebrada, que era o sítio onde eles estavam, que era o estúdio, barra duplex, barra os headquarters da Força Suprema, onde tudo acontecia. Tão verdade. Desculpem. Tão verdade. E assim que lá cheguei, aliás, ele vira-se para mim: vais lá ao estúdio, se ouves as músicas, se gostares de alguma, fazes o clipe. E eu tipo... Pressão. Eu confesso que saí de lá a pensar: mano, isto nunca na vida vai acontecer, ele vai se esquecer já, e está tudo bem. Há um dia que estou a fazer umas dobragens, saio de lá, tenho chamadas não atendidas, devolvo a chamada e é ele: mano, consegues vir aqui agora? Sim. Nem tinha a certeza se conseguia. Depois, entretanto, liguei ao João, fomos lá
e pronto, ele mostrou-me a EP, a Atitude, pá, que foi uma grande EP, que para mim é das melhores EPs do NG. Pá, e ele basicamente mostra-me várias músicas. A que mais me disse foi mesmo o Difícil. Pá, e o resto foi uma história mesmo muito, muito bonita, porque foi a primeira vez que eu fui pago para fazer um videoclipe, para chefiar uma equipa para o NGA. Eu aprendi muito com o NGA. Irmão, vou dizer uma cena. Deixa-me só acabar isto e não te esqueças do que vais dizer. Não vou esquecer, claro que não. Porque o NG, pá, eu reconheço muitas qualidades em muitos rappers, muita coisa. O NG é, sem dúvida alguma, eu nunca disse isto, o meu rapper favorito, o mentor que nem ele sabe que é um exemplo a níveis. Ele aí desconfia, porque eu também já fiz questão de lhe dizer. Mas o NG é assim uma referência gigante a níveis que e não é só para mim, esta é a parte fixe. Eu digo isto e pá, com muito orgulho digo que foi ele que foi a primeira pessoa a pagar-me para eu fazer um videoclipe. Mas as conversas que nós tivemos, os ensinamentos, o quanto ele me fez começar a sonhar e a olhar para tudo de outra forma, de uma forma mais... qual é a palavra certa? Mais... É quase a coisa de transformar, de olhar para a arte mais como um negócio, mas não é um negócio tipo de fazer dinheiro, é de ser verdadeiramente empreendedor e pôr pessoas pretas em lugares de poder a fazer coisas fixe. E não é, há muito tempo que ele tem isto na alma. Eu lembro-me de facilmente se confunde a coisa, porque eles falam muito de materiais e facilmente se acha que eles são os materialistas. Não. Eu discordo abertamente e sei de fonte segura que não se trata propriamente de ego. Claro que eles gostam de um bom carro, claro que sim, se tem questão não iam comprar carros se não gostassem deles, como é mais que óbvio. Mas mais do que isso, a materialização desse sonho isso é que é dar na cara das pessoas. É ver pretos aqui em Portugal a andarem em bons carros e não precisaram de ser nem jogadores da bola. Enfim, é neste sentido. E é por isso que o Prodígio tem o símbolo da Porsche tatuado. As pessoas podem achar isto ridículo. Eu acho isto fixe. Foi a primeira oportunidade, ou seja, o primeiro carro do Prodígio foi mesmo um Porsche. É estúpido teres um Porsche aqui. Pá, talvez para ele. Eu percebo, mano. Por isso é que ele canta. O meu primeiro carro foi um Porsche. Mano, e está tudo bem. Ou seja, esta materialização para um preto que cresce em Portugal e que através da arte, através da música, através de uma coisa que ele se propôs a fazer sem ser jogar à bola e consegue viver disso, tem que ser motivo de orgulho, meu. É aqui que eu quero chegar. O NG, há uma altura em que ele está a se olhar para a moto, aquele sorrisão dele, e ele vira-se para mim e diz: mano, um dia vamos comprar uma destas e vamos fodê-la toda num clipe. E fica a olhar assim para mim e eu digo, ou seja, o meu primeiro pensamento é quê? E por momentos pensei, foi a extravagância, mas depois ele não. Ele próprio diz, porque isto quer dizer que nós vamos estar mesmo bem, que é podermos comprar uma moto destas, que é para fodermos num clipe. Quer dizer que vamos estar num nível tal, porque mano, se nos Estados Unidos fazem isso, porque é que um preto cá não pode sonhar? Pá, eu só tenho a agradecer porque o NG fez mesmo de mim um hustler e uma pessoa que quer mais e que, acima de tudo, quer se ingrar como ator preto cá em Portugal e quer poder também viver minimamente bem disso e poder, pá, poder prosperar disso. Claro que não depende só de mim, não depende de todo, depende de muita coisa, muitos fatores externos. Mas este mindset, desde que conheci o NG, ele até a postura dele em frente da câmara, eu aprendi com isso. A personagem que fiz, a única mulher,
foi depois de conhecer o NG. Eu posso vos dizer que eu, no dia em que eu fui para o casting, eu já sabia que o casting ia ser meu. E foi. Um dos momentos mais importantes da minha vida, e lá está, por causa desta abordagem com o NG, foi a forma como ele me fez querer ir atrás de mais, com muita fome, estás a ver? No caso do casting da Única Mulher, pá, eu fui para lá, eu acordei e fui para lá a saber que eu ia ficar. E fiquei. Eu desde que o conheci que... eu não quero exagerar, mas 8 em 10 castings são meus. Estás a perceber o potencial, o que é isto, mano? O que é tu alimentares assim alguém? É mesmo uma pessoa que pá, profissionalmente, pá, foi das pessoas mais importantes com que eu me cruzei na minha vida, e é isso. No fundo é isso. Mano, eu para te claro ser... que... eu para te ser sincero, a mim igual, estás a ver? Há pouco eu estava a falar do filme do Will Smith, mas eu meto o NJ mesmo nesse ponto de motivação e de ajuda, mano. Aquele som que o gajo tem pesadelos, estás a ver? Render a 400, não sei o que era. Sim. Mano, esquece. Para mim essa é a magia, e lá está, estás a falar de filmes, estás a falar de música. A arte tem mesmo este poder de emocionar as pessoas. Desculpa te interromper, é mesmo como ele disse, a arte, ele disse ao arte ou um artista tem a capacidade de tirar dali sem sair do mesmo sítio. Era isso que tu ias dizer, acho eu, estás a ver? Esquece. Vai dar aí, ou seja, é porque um artista, através da sua arte, quando a coisa é bem feita, na pior das hipóteses emociona, na pior das hipóteses tens ali um arrepio, ou aquilo faz-te lembrar alguma coisa na tua vida, e é por isso às vezes as pessoas menosprezam, não é às vezes, é a maior parte das pessoas, as pessoas lembram-se da arte e da cultura quando estão fechadas em casa, nos Covids, ou seja, só aí é que há mesmo uma verdadeira procura, porque nos dias que correm, assim, parece que está tudo muito cansado, está tudo muito saturado, as pessoas parece que já não têm paciência para ver as coisas como deve ser. Então sinto mesmo que bem, enfim, perdi-me aqui um bocado. Ou seja, mas o que eu quero dizer com isto é que imagina, falando agora, tipo, saindo só da parte da Força Suprema, né, do NJ, e na mesma parte, a arte tem esse poder, né, de nos isso, tirar no fundo é isso. dali e de mudar vidas. E de meter fixe. E de mudar vidas. Yeah, é de isso, mudar de mudar vida. moods, mudar. É aqui que eu queria chegar. Antes desta branca. A arte a mim já me bateu de uma forma, a ti de outra, e lá está, é um filme, é uma música, e é por isso que eu gosto daquilo que faço e acredito naquilo que faço. E é fixe, no meu caso, ir sentindo esse reconhecimento em regra geral. As pessoas que me vão reconhecendo na rua e que vão falando e que fazem questão de dizer que gostam, para mim parece que é aí que a coisa se dá mesmo. Porque é difícil viver de arte em Portugal. Mesmo. Todo este discurso do NG, isto é aplicável a tanta coisa, a tantas modalidades. Cá em Portugal vive bem quem é jogador da bola ou quem é cantor nos dias que correm, ou alguns políticos. Ou seja, pronto, claro que as pessoas de negócios, os youtubers, enfim, há pessoas que vivem bem monetariamente, mas de resto é difícil. Atores, sim, há alguns. Então, verdade, mano. É sempre naquele momento, aliás. Pode ser mesmo. Não, tranquilo. Mas, ou seja, tens ali os atores que vivem com contratos de exclusividade e pronto, e esses vivem bem. Mas é difícil prosperares em quase todas as áreas. Portugal é mesmo para super-heróis, bro. É mesmo para super-heróis, a sério. Parece que estamos aqui, é tudo no hard mode. E então, das duas, uma, ou temos um sentido de missão e um propósito muito maior do que aquilo
que aparenta ser só o nosso trabalho, ou então inevitavelmente vamos ser só mais um. Traduzindo a miúdos, eu se quisesse ser só mais um ator, eu já tinha desistido há muito tempo. Eu estou aqui com uma missão que não vou dizer, mas é maior do que ser só ator. Ok. É isto. Top. Para entrarmos aqui na parte final, primeiro tenho que voltar a dizer que um dos meus objetivos aqui, voltando àquele assunto, é mesmo o NJ. Aqui. Tenho dois assim, tipo NJ e o Bonga. Ok. Mas NJ que é mesmo, curti mesmo ter ele aqui. E agora, para entrar assim mesmo já na parte final, estás a ver? Eu tenho sempre assim aquelas perguntas, estás a ver? Uma pergunta aqui que eu vou te fazer, que é, já mesmo para terminar, estás a ver? Normalmente as pessoas dizem, né, que um homem, com uma pessoa, é aquilo que pensa. O que é que tu és? Sou sempre mais, mano. Há 3 meses decidi comprar um drone. Um Avata 2. Nunca tinha voado na vida. Todos os dias eu ganho tempo a voar naquilo e estou sempre a querer ser melhor e melhor e melhor. Eu não estou a dizer isto para ficar bonito, eu sei o exercício que eu faço e eu sou assim em tudo. Eu quero sempre mais e melhor neste sentido, quero sempre melhorar-me. Portanto, estou sempre a pensar em ser melhor. Top. Top, irmão, perfeito. Olha, mais um, queria mesmo te agradecer. Olha, obrigado tempo. Eu. Espero não ter divagado muito. Peço desculpa aí em casa, ao pessoal, a quem aguentou até agora, pá, paciência. Obrigado e pronto. Obrigado pelo convite, foi mesmo fixe, mano. Mesmo fixe. Curti muito. Eu não tenho, lá está, nunca fui a muitos podcasts. Se calhar por isso é que também ando aqui a divagar um bocado na maionese. Mas gosto deste exercício de falar com as pessoas, de perdermos aqui algum tempo para efetivamente ouvirmos. E também sei que há muita gente que enquanto está a fazer outras coisas está só a ouvir-nos. E é fixe podermos partilhar a nossa vida e partilhar as nossas experiências assim. Eu próprio faço e aprendo sempre qualquer coisa. Portanto, olha, espero mesmo que tenhamos todos aprendido aqui qualquer coisa. Eu também aprendi coisas contigo. Portanto, está tudo certo. Top. Obrigado mesmo. Obrigado, irmão. Foi mesmo fixe. Estamos juntos. Mais um é grátis. É nóis, já. Obrigado mesmo. Obrigado. Foi. Isso é uma coisa que o Angie diz muito. Foi. Coisa leve. Coisa leve, mocota.